beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo. Muito boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para celebrarmos ao Senhor, cultuarmos a Ele, que é digno de toda a nossa adoração, né? Nós temos o privilégio, irmãos, de estarmos aqui na casa do Senhor, como uma família, a família da fé. E eu convido você para que nós possamos ler juntos o Salmo de número 34, apenas os 4 primeiros versos. Salmos de número 34, verso de 1 ao 4. Então, como participação de toda a igreja, vamos ler todos numa só voz. Amém? Vamos lá? 3, 4. Amém. Versículo de número 3, novamente, vamos lá? 3, 4. Cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos. A palavra em destaque aí engrandecei o Senhor comigo. Comigo, o salmista está dizendo: adorem ao Senhor comigo. Não vamos fazer isso sozinhos, nós vamos fazer juntos, né? Culto é participação. Quando nós estamos reunidos, há uma atmosfera da parte de Deus sobre a vida da igreja, né? Vivemos para esse momento, né? E nós viemos à casa do Senhor fazer parte cada vez mais desse momento de adoração, né? A voz é importante, cada coração importa, cada pessoa aqui reunida é importante, mas todos nós estamos aqui para adorar exclusivamente aquele que vive e reina para sempre. Você crê dessa forma, né? Por isso, se você puder, por gentileza, se colocar de pé para a gente orar ao Senhor, né? E também, se você tem liberdade de falar com a pessoa que está aí do seu lado, né, olhe para ela, né, e diga: que bom que você está aqui, né? Diga a ela: vamos adorar juntos, né? Vamos aproveitar e esse tempo aqui seja um tempo muito precioso na presença do Senhor, né? Eu sempre costumo dizer aqui para o Ministério de Louvor, antes de começar, que seja único, porque nós não sabemos como vai ser nos próximos dias. A gente faz os nossos planos, né? Mas a resposta vem do coração do Pai. Então, por isso que a gente vive com intensidade. Então, eu quero fazer uma pergunta a você, irmão e irmã, para toda a igreja: quem é digno de toda a nossa adoração? Jesus. Quem é digno? É Jesus. Então, sinta na liberdade de adorar e glorificar o Senhor. Quem merece toda a honra, toda a glória é o Senhor Jesus, o dono desta casa. Amém. Então, que a nossa voz, a nossa atenção e o nosso coração estejam completamente voltados para Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Se você puder, aí junto com a pessoa que está do seu lado, né? Vamos adorar, vamos orar ao Senhor, uma oração de engrandecimento, de gratidão. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti nesse domingo, como uma só igreja, como uma só família. Retira de nós toda a distração, ó Pai, todo o peso, toda a preocupação que possa de alguma forma impedir de adorar ao Senhor nesta noite.
Desperta os nossos corações e recebe o nosso culto, ó Pai. Nós consagramos esse momento, nós consagramos esse início do culto a Ti, o culto público, o culto solene, para Te engrandecer e que possamos, ó Pai, nos envolver com liberdade, verdade e com sinceridade. Conduza, Senhor, esse momento, conduza cada momento desse culto e que seja, ó Pai, o Senhor glorificado em tudo. Tu és poderoso, Tu és eterno, Tu és soberano, Senhor, e nós Te engrandecemos. Aleluia, e nós Te adoramos, ó Pai, como igreja. Como é bom podermos estar aqui, aleluia. Tu és majestoso, ó Pai, Tu és glorioso, Tu és fiel, Tu és justo. Que bom, Senhor, é Te louvar, Te engrandecer, apesar de nós, apesar das nossas limitações. E nós, ó Pai, nesse momento, nessa abertura desse culto, nós Te adoramos. Não existe ninguém semelhante a Ti, Senhor, porque Tu és incomparável. As Tuas promessas sobre nós e são incomparáveis. O Senhor é perfeito, o Senhor é verdadeiro, Tu és imutável, Tu és o Senhor que possui todo o poder, aleluia. Tu és sublime, Senhor, e nós Te agradecemos nesta noite, pois Tu és excelso, grandioso, infinito. Os céus proclamam a glória do Senhor. A criação anuncia a grandeza das Tuas obras, e toda a terra está cheia da Sua majestade. E nós Te louvamos, Senhor. Tu és bendito, Tu és misericordioso, Tu és amoroso, paciente, compassivo. E nós, ó Pai, nesta noite Te agradecemos. Nós estamos aqui somente pela Tua graça. A Tua graça nos alcançou, e quando nós estamos fracos, a Tua força nos sustenta. Quando nós estamos perdidos, a Tua voz nos chama de volta. Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Salvador. Por isso nós Te engrandecemos. Obrigado por estarmos aqui em comunidade. Obrigado por cada família aqui representada. E nós consagramos as nossas vidas para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos ter um tempo de louvor e adoração, sendo conduzidos pelo Ministério do Louvor. E você cante, louve. Você está aqui para louvar com liberdade. Amém? Amém. Com certeza esse tem que ser o momento mais alegre de todos nós. Nós, com certeza, todos nós tivemos algum momento feliz durante o dia, junto com a família, com amigos. Mas, queridos, esse é o melhor momento do dia. É chegarmos aqui na presença do nosso Deus, onde o Criador, onde o nosso Pai, onde o nosso Senhor, onde o Rei dos Reis se apresenta e diz: os meus filhos vão me louvar. Os meus filhos estão reunidos para me engrandecer. E o sorriso de Deus está sobre cada um de vocês. Aleluia. Porque o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe que nós estamos aqui por causa dEle. Porque existe uma graça, a graça dEle que nos alcançou. A presença do nosso Deus. Então alegre-se. Dê tudo seu para o Criador, para aquele que te formou, para aquele que te ama com um amor inigualável, com um amor incomparável, um amor incondicional. Amém? Então, alegre-se na presença do grande eu sou, porque o Senhor está aqui. A graça, a presença, a unção está sobre esse lugar. E nós estamos aqui por Ele, por causa dEle, para engrandecer o nome dEle. Amém? Então, esqueça tudo o que passou lá fora e engrandeça ao Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Que não seja apenas um ritual, né, de virmos e voltarmos, mas não, que seja uma prática de engrandecer o grande eu sou. Amém? Então louvemos ao Senhor. Maravilhosa graça
meu Deus. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Aleluia. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Deus. Aos maus dos homens é escudo, aos indefesos o Rei da Glória, o poderoso Deus. Rei da justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, maravilhosa graça, aleluia, maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Deus. Tu és digno de louvor e adoração. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, meu amor que não falha, Tomou o meu lugar, levou a minha obrigado, Jesus. Oh, graça e glória. Meu sangue me salvou, A minha dívida, minha dívida pagou. Jesus, por eu isso canto, declaramos, Senhor, maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje
Toda glória, toda honra te pertence. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, para aquilo que tu és. Amém. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Que Ele venha quebrantar o nosso coração com a sua presença nesta noite. Quebrando o nosso coração, Senhor. Nos enche, Pai, da tua presença nesta noite, Senhor. Vai agindo em nós, Senhor. Age em nossos corações nesta noite. Age na igreja, Senhor. Age nas famílias aqui. Faz quebrantamento com os nossos corações pelo teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado pela cruz, Senhor. E a sua obra, aleluia. Declare, meu Salvador, Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, aleluia. Pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida e pela tua graça. Aleluia. Fim da vida, graça recebe por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora está pela cruz. Obrigado, Jesus. Foi se reconciliado pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Obrigado, Jesus. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelas tuas promessas, Senhor. Obrigado a Deus por aquilo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Oh, graça gloriosa, nos ensina a olhar para a cruz nesta noite, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Pai, nos ensina a te adorar nesta noite, Senhor. O que Deus quer de cada um de nós é louvor e adoração. A palavra do Senhor diz que os seus olhos procuram verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Oh Deus, olha para nós nesta noite, Senhor. Nos ensina a te louvar como igreja, o louvor que agrada ao teu coração. Oh Deus, somos adoradores, Senhor, por causa da tua graça. Nos ensina a fazer isso nesta noite. Derrama teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Adoramos, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Jesus, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, toda minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia, Deus, te adoramos. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Oh Jesus, não podemos, Senhor. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu
Senhor Jesus. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Te adoro, te adoro, te adoro. Adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Aleluia! Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora. Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por aquilo que tu és. Santo é o teu nome. Aleluia. Momento de consagrar nossos dízimos ao Senhor. Os irmãos já podem assentar. Vamos estar consagrando nossos dízimos ao Senhor nesta noite. A palavra do Senhor diz que tudo vem das suas mãos, que nós devolvemos, porque das tuas mãos tu damos, diz a palavra do Senhor. Então vamos estar dizimando, né, nesta noite, colocando a nossa vida diante do Senhor. Não só dizimar aquilo que temos, que vem dele, mas também a nossa vida diante do Senhor. Quando a gente canta esse belo hino, vamos estar dizimando ao Senhor neste momento. Antes, pega o seu envelope na sua mão e vamos orar pela tua vida. Coloque a tua vida, agradeça a Deus pela maneira que Deus tem te sustentado. Agradeça a Deus pelo sustento que Ele te dá da sua boa mão. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por cada dizimista aqui nesta noite. Obrigado a Deus por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado pelo sustento. Abençoa, Pai, cada dizimista, cada ofertante nesta noite, Senhor. Abençoa, Pai, com a tua boa mão sobre cada um de nós, Senhor. Que a tua palavra, que é fiel e verdadeira, que ela se cumpra na vida de cada um aqui nesta noite. Nós somos gratos pelo nosso trabalho, pela maneira que o Senhor tem nos sustentado. Queremos dizimar nesta noite, não só esses recursos, mas dizimar também a nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor na totalidade, em nome de Jesus. Amém. Celeste
vaga junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, Cristo é Deus. A luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto, desce seguindo, dando louvores à salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Deus, pois Cristo é Deus, pois Cristo é Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado a Deus por tudo que nos tem dado. Pai, queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Enche nosso coração da Tua palavra. Queremos sair daqui cheio, Pai, da Tua palavra nesta noite, para levar para o nosso dia a dia. Fala no nosso coração. Usa o Teu servo, Senhor. Usa aqueles que vão falar em Teu nome nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje e nós gostaríamos, é um momento especial na vida da igreja, nós gostaríamos de convidar aqui os nossos irmãos para estarem aqui à frente. Nós vamos receber mais 2 novos irmãos como membros da nossa igreja. Eu gostaria de convidar aqui o Paulo, aqui à frente, e o Ney, o Ednei. O Ednei veio hoje. Tá aí, substância. Convidar eles aqui a estarem conosco na frente, convidar também o conselho da igreja para estarem juntos aqui em nome de Jesus. Eles já têm caminhado conosco, né? Esse garoto forte aqui, bênção, Pai do Senhor Jesus. Esse aqui, nem se fala, né? Irmãos queridos, eles já fazem parte, né, da nossa comunidade, mas hoje, de forma oficial, nós estamos aqui, né, para receber eles, orar por eles e inseri-los, né, como parte daquilo que a nossa igreja entende, né. E nós vamos fazer algumas perguntas a vocês, e essas perguntas eu gostaria que vocês respondessem se prometem sim ou não, tá certo? Então prestem muita atenção e falem com muita convicção, tá certo? A primeira pergunta, irmãos, né? Diante de Deus e diante desta igreja e diante da liderança espiritual desta comunidade de fé, eu pergunto: vocês reafirmam um compromisso assumido com o Senhor Jesus, confessando como Salvador e Senhor, conforme a profissão de fé e batismo que um dia realizaram? Sim. Vocês recebem e acolhem o ensino bíblico desta igreja, sua forma de governo e sua caminhada doutrinária,
comprometendo-se a viver em fidelidade, lealdade e comunhão, enquanto esta igreja estiver de acordo com as Sagradas Escrituras? Vocês se comprometem a viver uma vida honrada diante de Deus e dos homens, perseverando na fé, suportando as adversidades com esperança e descansando nas promessas do Senhor Jesus Cristo? Vocês se comprometem a caminhar com esta igreja em amor, oração, serviço, obediência à palavra, comunhão, testemunho cristão, buscando crescer como discípulos de Jesus? Amém. Agora a pergunta é para toda a igreja. Então prestem atenção, porque eles estarão ouvindo também a resposta da igreja. Então nós somos testemunhas oculares de tudo aquilo que nós estamos realizando hoje, né? Então eu pergunto para vocês, 3 perguntas pelo menos a vocês. Igreja, vocês recebem como irmãos em Cristo e acolhem esses irmãos em graça e amor, respeito e comunhão? Vocês se comprometem a orar por eles, caminhar com eles e cuidar deles e encorajá-los na fé para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Amém. Vocês se comprometem a ajudar estes irmãos a encontrarem propósito, identidade, serviço e alegria na caminhada cristã? Então, queridos irmãos, como igreja, nós declaramos com alegria: sejam bem-vindos à comunhão da Igreja de Cristo e sejam bem-vindos à família da fé. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ungir vocês e, como ato de fé, eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Gostaria que vocês pudessem dobrar os joelhos. A igreja de pé, por gentileza, nós vamos orar por eles, consagrando esse momento. Pai querido, Pai celestial, nós te agradecemos pela tua bondade sobre a vida dos nossos irmãos. E nós sabemos que o Senhor os escolheu para uma obra maravilhosa. E o Senhor tocou no coração deles para que eles pudessem estar aqui conosco, vivendo a vida cristã, servindo a igreja que o Senhor designou nesse lugar. E nós consagramos essas vidas, colocamos diante de Ti, Senhor, tanto Ney como Paulo. Pedimos a Tua bênção para que o Senhor continue revestindo com graça, com poder e com unção do Espírito Santo, para que eles sejam agentes de salvação, possam ser usados poderosamente, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor já realizou uma obra extraordinária no início da conversão deles e irá concluir até que o Senhor volte. Nós consagramos esse momento diante de Ti, autor da nossa história. Nós oramos como igreja de Cristo, como família da fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Podem dar um abraço aí. Eu vou dar um certificado para vocês. Pedir a Elza que dê para vocês. A igreja pode se assentar. Já sentou, né? Pode se assentar. Nós vamos tirar uma foto aqui. Quem pode tirar uma foto aqui com... Glória a Jesus. Quem vai ser o fotógrafo? Vamos reunir aqui. Glória a Jesus. Vamos tirar uma foto aqui. Aí. Vamos aplaudir a Jesus? Pode se sentar. Sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Nós gostaríamos de também dar alguns avisos à igreja que no dia 26 deste mês, no último domingo deste mês, nós estaremos realizando o batismo e profissão de fé. Então tem alguns irmãos e irmãs que estarão fazendo o batismo e a profissão de fé. Isso é bênção, né? Entendendo as escrituras sagradas, que há um só batismo, há um só Senhor, há uma só fé, né?
Então, eles estarão se batizando, fazendo a profissão de fé no dia 26. Então, que a igreja possa estar aqui, né, celebrando a Cristo Jesus por essas vidas que estão diante da igreja, confessando, né, publicamente a sua fé diante de Cristo Jesus e diante da igreja. Amém? Eu quero deixar 2 textos bíblicos para você nesta noite. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele se encontra em Romanos 8:28, é o primeiro texto, tá certo? Vamos ler todo mundo junto? Esse texto é muito conhecido, né, inclusive. Esse texto é muito conhecido do povo de Deus. Vamos ler todo mundo junto, numa só voz? Quem achou aí diz amém. Então, vamos lá, vamos ler. 3, 4. Muito bem, agora você vai abrir aí a sua Bíblia ou ler no telão os Salmos 32, verso 8. Vamos ler todo mundo junto como participação da igreja, tá certo? Salmos 32, verso 8. E anote esses 2 textos para que você nunca se esqueça dessas promessas da parte de Deus, né? É o Espírito Santo de Deus falando conosco nesse dia. Vamos lá? 3, 4. Muito bem. Sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Os caminhos que a vida criou é o tema da nossa mensagem no dia de hoje. Os caminhos que a vida criou. E de fato, irmãos, existem caminhos que escolhemos. Existem caminhos que simplesmente aparecem diante de nós. Alguns caminhos começam com sonhos. Quem de nós nunca sonhou com alguma coisa, né? Todos nós podemos sonhar e não há problema nenhum sobre isso. E aliás, se você perdeu a vontade de sonhar, Deus quer reavivar você para que você volte a sonhar, né? Alguns caminhos, aliás, começam com sonhos, outros começam com perdas. Alguns começam com portas abertas. Outros começam com desperdícios que nunca imaginaram viver. Há caminhos planejados com cuidado, caminhos que surgem no meio das mudanças e principalmente mudanças inesperadas da vida. Há caminhos que temos que trilhar, não tem outro jeito. E às vezes nós olhamos para trás e nós pensamos, como é que eu cheguei até aqui? Eu não sei se você já pensou nisso. Como pôde, né, isso acontecer? Como eu cheguei aqui diante de tantas situações da vida? Se a gente olhar um pouquinho para trás, tantas situações que poderiam ser o nosso fim, né? Nem todos os caminhos foram desenhados pela nossa vontade. Nem todos. Algumas curvas vieram, não é? Se a gente olhar para a nossa história, algumas curvas vieram sem aviso. Paradas foram obrigatórias ao longo da nossa caminhada. Mudanças aconteceram quando ainda não estávamos nem preparados para enfrentar aquele momento em que a vida, né, parecia construir estradas e que a gente tinha que trilhar. Mas existe uma verdade que sustenta o coração de cada um de nós que estamos aqui. O caminho que a vida criou não é maior do que o que Deus conduz a nossa história. A nossa história está nas mãos do Senhor Jesus. Deus não trabalha apenas nos destinos. Ele trabalha também nas estradas, no percurso, no meio da nossa história.
não está presente somente quando nós chegamos, Ele também está presente quando nós caminhamos. É de fé em fé, de glória em glória. É uma experiência aqui, é um passo de cada vez. Ele usa encontros, Ele usa perdas, Ele usa processos, Ele usa lugares, inclusive lugares inesperados, e a vida que cria caminhos que não, muitas das vezes, planejamos, é para nos fazer crescer. Deus continua conduzindo uma história que Ele conhece completamente. Ele sabe de todas as coisas. E quando nós dizemos aqui, Deus é soberano, Ele é soberano e não há nenhuma arrogância sobre isso. Ao pensar, que absurdo Deus ser soberano e eu não conseguir visualizar o meu futuro, eu quero te dizer que a soberania de Deus, ela é exatamente sobre o fato de Deus não ter que prestar conta para ninguém. Mas Ele nos ama, porque se não fosse o amor dEle, João 3,16 não estaria se cumprindo na vida de cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. É esse amor incondicional. Cristo tem uma história maravilhosa na sua vida. Uma história que você entender e a revelação da graça te alcançar, você vai ter satisfação, você vai ter paz real. Essa paz que o mundo dá não é a mesma paz que Cristo deixou. João 17:27, deixo-vos a paz e minha paz vos dou. Cristo tem paz para você. Sabe aqueles momentos que você não conta para ninguém? Sabe aqueles momentos que você não conta para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, que, né, aquele cantinho que você está lá no particular, aqueles momentos nos bastidores da vida, que ninguém vê as suas lágrimas caindo e você não sabe explicar por que está acontecendo aquilo. Deus está olhando. E algumas considerações que são importantes sobre caminhos que a vida proporciona. Alguns caminhos, irmãos, levam para lugares que não escolhemos. Quantos caminhos que chegamos e que não era exatamente aquilo que a gente desejou. Se a gente olhar para a história bíblica, para aqueles que têm um conhecimento bíblico, e nós estamos aqui fundamentados na palavra, se nós olharmos principalmente nas histórias do Antigo Testamento, José não escolheu o caminho que percorreu, Moisés não escolheu passar 40 anos no deserto, Davi não escolheu fugir de Saul antes de assumir o trono, ele não planejou tudo isso. No Novo Testamento, Pedro não escolheu enfrentar o fracasso e negar Jesus, ele não escolheu isso. Mas a Bíblia, irmãos, se a gente considerar a leitura bíblica e realmente intensificar isso no nosso coração, a Bíblia está cheia de pessoas que tiveram as suas rotas alteradas, modificadas, porque seguir a Cristo não significa que todos os caminhos serão fáceis. Mas significa que nenhum caminho será desperdiçado. Nenhum caminho, seja o que for, nada é desperdiçado. Deus frequentemente usa caminhos difíceis para produzir pessoas fortes. E é isso que nós temos falado aqui. Quanto mais você orar ao Senhor com intensidade, com verdade, quanto mais você buscar a face do Senhor, você vai ter revestimento de poder e você vai crescer em graça, você vai ser fortalecido nas batalhas. O deserto ensinou Moisés a depender, as cavernas ensinaram Davi a confiar, a prisão ensinou José a permanecer, a espera ensinou Abraão, irmãos, a acreditar. Abraão, que é considerado biblicamente como o pai da fé, mas a espera, o treinamento ali ensinou a ele a confiar e acreditar. O caminho não era confortável para nenhum deles, mas era essencial, e na nossa vida também não é diferente, é essencial.
quando uma prova acontece na minha e na sua vida, porque eu também não sou diferente de você, eu também passo pelas limitações da vida, e a gente precisa aqui considerar que nós somos humanos. Nós somos humanos, limitados a tempo, espaço, a circunstância. Nós cremos num Deus sobrenatural, não é? Imortal e invisível, não é? Mas Deus deseja que nós venhamos a viver a nossa espiritualidade no ordinário, nas coisas, nos detalhes da vida humana. Quanto mais nós entendermos isso, seremos transformados. Deus tentando transformar quem nós somos enquanto nós caminhamos. Quanto mais seguimos, então não é parar. Porque parar é ruim. E não confunda o Salmo 40. Você deve lembrar do Salmo 40. O Salmo 40 diz o que no primeiro verso? Esperei com paciência e ele ouviu. Esperar não significa estar de braços cruzados e não fazer nada. Significa que enquanto eu caminhar, enquanto eu estiver construindo a minha história, enquanto eu puder viver, eu vou viver confiando no Senhor, e no momento que Ele quiser, que Deus desejar, Ele vai derramar bênção, prosperidade, vai abrir as janelas do céu e vai fazer algo maravilhoso acontecer, porque nem toda tempestade dura para sempre. Eu quero te dizer que talvez você esteja enfrentando medo, angústia, depressão, seja lá o que for na sua vida, não é para sempre. Aguenta firme, confie no Senhor. A palavra de hoje é para você confiar no Senhor, nos caminhos que você está trilhando, num Deus que te sustenta. Nem todo caminho diferente significa que você saiu do propósito. Às vezes Deus muda a rota porque conhece o destino, Ele conhece o final deles. Se você olhar para a história, né, eu gosto muito de história. E eu abro aqui confessionário, irmãos, que eu sou saudosista. Ontem eu tive uma boa notícia de um dos meus irmãos da minha juventude, do irmão em Cristo que casou, fazia parte no momento ali da juventude da igreja, casou. E aí eu comecei a recordar de momentos maravilhosos que nós passamos na igreja, no momento de banda, no momento de acampamento, no momento de evangelismo, no momento de lanche, no momento de relacionamento com a turma ali. Eu comecei a lembrar de tantas coisas, mas eu também lembrei que esse irmão também, como também outros que passaram pela minha vida, foram muito importantes para forjar quem eu sou hoje. Deus coloca pessoas para nos abençoar. Nunca desperdice o que Deus está fazendo. Ele coloca pessoas para forjar você, para te abençoar, para te encorajar. Ah, pastor, parece que eu não tenho ninguém. Olha ao Senhor. E se você olhar e Deus revelar a você, você pode ser um discipulador. Discipulador não significa, irmãos, né? Não é só sentar para estudar a Bíblia. Discipulador é caminhar junto, relacionamento. Coisas maravilhosas, né? Como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, estavam juntos. E ali Cristo se revelou e ensinava. E o coração, o que o coração fazia? O coração ardia. Que coisa abençoada é ouvir a voz do Espírito Santo e aquecer o nosso coração frio, muitas das vezes, trazer verdade, trazer profundidade, trazer uma raiz tão significativa que venha produzir frutos maravilhosos lá na frente. E o Espírito Santo deseja que você produza frutos maravilhosos para a glória de Deus. Segunda consideração é que os caminhos, irmãos, difíceis revelam partes de nós que não conhecíamos. Algo que os caminhos fáceis nunca conseguem revelar. Nós andamos com facilidade quando nós estamos bem.
Mas o fracasso, irmãos, e os momentos de prova são grandes professores na nossa vida. E a gente não pode desconsiderar isso. Quem realmente somos quando as coisas não acontecem como a gente esperava. A tempestade revela a estrutura do barco, viu? Ela revela o que representa o barco da sua vida e da sua história. A pressão revela a resistência do material. A caminhada revela a profundidade da fé. Enquanto tudo está funcionando, qualquer pessoa consegue, de alguma forma, se manter animada, alegre. Mas quando o caminho fica estreito, quando as respostas demoram, quando as portas não aparecem, algo dentro de nós é revelado. E o que está sendo revelado nessa geração, irmãos? O que está sendo revelado a você? Em saber que Deus é quem governa sobre as nossas vidas e que tudo aquilo que nós temos passado é para cooperar para o bem. E o que tem revelado a nossa resposta diante de um amigo como Cristo Jesus, que sempre se deseja se revelar. A dificuldade não cria tudo aquilo que existe dentro do coração, ela apenas revela. O deserto não colocou dúvidas em Israel, apenas revelou a dúvida que já estava lá. Não foi algo que aconteceu, é algo que já acontecia. A prisão não criou o caráter de José, ele revelou o caráter que Deus já estava forjando naquele momento, já estava formando. Então, a forma que a gente reage à vida é a forma que a gente responde diante de Deus. Isso é resiliência com sabedoria, contentamento da melhor maneira possível, como Paulo declara. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por um momento de escassez e glória a Deus. Eu posso passar por um momento de prosperidade e glória a Deus por isso. Eu posso, independente do momento que eu estiver, eu preciso revelar o amor que eu tenho por Cristo. Os caminhos da vida, irmãos, possuem essa capacidade. Eles mostram áreas que precisam ser curadas, mostram pensamentos que precisam ser transformados de alguma maneira. Por isso é orar: Senhor, tenha misericórdia dos meus pensamentos, tenha misericórdia do meu coração, consagro, Senhor, diante de Ti, unge os meus olhos para que eu possa ver, principalmente quem eu preciso ver com amor. Mostre, Senhor, a Tua bondade cada vez mais. Porque de alguma forma, irmãos, os medos, eles estão aí. E eles precisam ser entregues. Nós precisamos entregar os nossos medos. Todos nós temos medos, irmãos. E não existe fórmula mágica para isso. Existe oração. E nós estamos no ano da oração. Eu quero incentivar, irmãos, a você a orar com intensidade. Eu sei que nós precisamos uns dos outros, nós pedimos oração, mas quantos de nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a vontade dEle? Nós queremos que a nossa casa seja abençoada, não quer? Você quer? Seu casamento seja feliz e abençoado? Seus filhos, seu trabalho, tudo isso nós desejamos. Mas por que não criar um relacionamento com o Criador? Com aquele que responde com amor e bondade. Sabe, irmãos, mostre dependência diante daquele que criou você. Às vezes nós pedimos: Senhor, muda o meu caminho. E Deus responde: antes de mudar o seu caminho, eu vou fortalecer você no meio do caminho. Daniel foi preso na cova dos leões. Uma das verdades maravilhosas da fé cristã é essa, que muitas das vezes, irmãos, Deus não nos livra da cova dos leões, mas nos livra dentro da cova.
Não vai ser fora da tempestade, vai ser dentro da tempestade, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Verdadeira satisfação em Cristo. Existe uma obra, irmãos, que acontece dentro de nós enquanto nós atravessamos aquilo que gostaríamos de evitar. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo sopra sobre a sua vida com essas palavras, para que a sua semana seja com experiências maravilhosas, para que você saia daqui alimentado e nunca se esqueça dessa palavra, que há caminhos que o Senhor quer que você trilhe para Ele revelar o seu amor, a sua vontade, e você desejar isso, não como imposição, mas desejar: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero fazer o Teu querer. Sabe uma das vontades de Deus? Sabe qual é uma das vontades de Deus? Você quer saber, sim ou não? Mateus 28, 18. Ele nos deu toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a vos guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. É discipulado, é relacionamento. E aí Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A vontade de Deus sobre essa geração é que venhamos a conhecer Ele e anunciar e ser testemunha viva do amor dele sobre as nossas vidas. Quem está compreendendo aí, diga glória a Deus, diga aleluia, glorifique ao Senhor, que Ele é eterno. Nenhum caminho é perdido quando Deus está presente. Diga aí para o irmão que está do seu lado, para a irmã: Deus está presente na sua vida, na sua família. Creia nisso, nunca perca de vista essa verdade. Glória a Jesus. Temos a tendência de avaliar a nossa história pelo capítulo atual, mas Deus enxerga o livro inteiro, o livro todo. Toda a história está nas mãos do Criador. Nós somos porta, aonde muitos entrarão e serão abençoados. Deus vê uma proteção, nós vemos uma demora, né? Nós achamos que o relógio da providência está atrasado, mas o relógio da providência não atrasa e nem adianta, é no momento certo. Quem está diante de Cristo Jesus, no centro da sua vontade, eu quero te dizer, pode demorar, como aconteceu com José. Foram 20 anos de história. Quantos de nós aqui tivemos que passar pelo teste do tempo? Eu quero te dizer que independente do teste do tempo que você tem que enfrentar, o Senhor Jesus está presente. Aleluia. A nossa visão alcança o caminho, a visão de Deus alcança o ponto final. É o ponto final. É o ponto final. Jesus está lá, está aqui e vai continuar trilhando conosco. E de tantas coisas boas que eu poderia compartilhar com você e não dá mais tempo, eu quero dizer que os caminhos que nos feriram não precisam definir quem nos tornamos, viu? Não precisa. No meio do caminho há muitas injustiças. E nós não podemos desconsiderar a nossa história nesse momento. Situações que nos machucaram, que nos feriram e que fizeram a gente dizer dentro de nós: eu não aguento mais. Eu não quero mais continuar. E pessoas das quais nós até vimos uma certa admiração, a gente tinha uma certa admiração, não é? E a gente olha e a gente fica se perguntando: por que aconteceu isso justo comigo? Mas o Espírito Santo, Ele vem, Ele nos cura. E Ele nos faz olhar para a cruz. E Ele nos faz olhar para a cruz de Cristo e dizer: quem sou eu diante da cruz? Existem pessoas, irmãos, como eu e você, que foram marcadas pelo caminho. Mas existem pessoas que foram transformadas durante o caminho.
A diferença está no que permitimos que a caminhada produza dentro de nós efeitos maravilhosos da parte de Deus. A dor pode gerar tristeza, ou pode gerar até uma situação dolorosa, mas que possa gerar compaixão da parte do Espírito Santo. Compaixão, amor. A forma que você olha a vida vai fazer você superar muitas coisas. E se você não estiver aguentando mais, como eu também no processo da vida, eu rasguei o meu coração e disse: eu não aguento mais, Senhor. E o Espírito Santo me revelar, pela sua palavra, Cristo no jardim do Getsemane. Cristo quase desistiu, irmãos. Cristo no jardim do Getsemane quase desistiu. Ele diz: passa de mim esse cálice, eu não quero. Ele estava angustiado, mas depois ele: seja feita a tua vontade. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, eu quero te dizer, vai dar certo. Vai dar certo. Pastor, mas só está falando isso porque o senhor é líder, pastor, tem uma autoridade. Não, estou falando embasado na palavra de Deus. E eu podia aqui citar promessas maravilhosas. Promessas como de Isaías 64:4, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com o coração se percebeu, um Deus grande, um Deus maravilhoso que trabalha por aqueles que nele esperam e amam. Você ama Jesus Cristo? Então se coloque de pé e vamos orar ao Senhor Jesus. Ele pode curar você. Ele pode nessa noite fazer com que você venha superar, sobressair sobre as águas. E eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Você está precisando de renovo. Deus já está te renovando desde o início desse culto. E talvez você esteja aqui. Eu não tenho alcance. Eu não consigo ver todas as pessoas que estão aqui nessa noite. E graças a Deus por isso, né? Que aí o Espírito Santo vai revelando aquilo que está no coração dele. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, entregue, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus quer nos salvar e nos dar vida eterna. Ele veio para que nós pudéssemos nos arrepender e ter Ele como Salvador da nossa história. Então entregue a sua vida a Cristo. Se você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, se conserte. Se você está aqui e ainda não decidiu, ainda não tem compromisso com Cristo Jesus, que você venha gostar, que você venha amar a Jesus. E você pode estar dizendo aqui: olha, é gostoso ser crente, eu quero ser crente. Que bênção. Quantos aqui chegaram que poderiam contar a história? Eu nunca imaginava que a igreja fosse assim. Que nos rotulam aí de tanta coisa, mas Cristo, Ele revela a sua vontade. E Ele que nos convence. E Ele está aqui nessa noite querendo simplesmente entrar. E Ele declara: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Cristo quer, Ele quer fazer de você um canal de bênção nessa geração. Ele quer transformar você, Ele quer fazer você uma nova criatura. E eu vou orar daqui, vou liberar a bênção sobre a vida de cada um que esteja aqui presente. E você aí do seu jeitinho, rasga o seu coração. Você está na casa do Pai. Fale a verdade, mesmo com as suas palavras. Eu não sei orar, pastor, não tem problema. Não, ore, só ore.
Ore o seu Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero sentir o teu toque, eu estou meio perdido, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo tão perdido, minha vida está perdida, eu não sei o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo quer te dar a direção. Glória a Jesus. Pai amado, Pai celestial, nós reconhecemos a tua grandeza sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nosso Deus, hoje nós entregamos diante de Ti todos os nossos caminhos que percorremos, os nossos altos e baixos, nos momentos de escassez, momentos de vitória, todos os momentos da nossa história, os caminhos que nós escolhemos, ó Pai, os caminhos que chegaram sem aviso. Nós reconhecemos os caminhos que trouxeram alegria, mas também reconhecemos aquelas lágrimas que caíram sobre os nossos olhos. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar a Tua presença mesmo nas fases que ainda não compreendemos, e que a Tua vontade seja revelada sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Só para Jesus, só para Jesus. Não permita que as dificuldades da caminhada roubem a nossa esperança, Jesus. Transforma as nossas experiências difíceis em crescimento e transforma as nossas feridas em maturidade, em resiliência. Ó Pai, nós queremos estar alicerçados e enraizados em Ti. Transforma as perdas em novos começos e ensina-nos a confiar, Senhor, quando nós estivermos na caminhada. Dá-nos coragem, Senhor, para cada um aqui. Dá coragem, Senhor, para continuar caminhando. Quando nós enxergamos toda a direção, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas no futuro, e o nosso desejo é descansar em Ti. Que haja salvação nesta noite, que haja cura, que haja transformação, que haja um toque do Espírito Santo, que nunca, ó Pai, possamos voltar atrás, que possamos sair daqui diferentes, com o Teu amor, com o Teu toque, com a revelação da Tua graça, porque nós sabemos que a Tua mão continua nos conduzindo, e que a nossa história não seja definida apenas pelos lugares que nós passamos, mas pelo o Senhor, que esteve presente em todos os momentos. Nós depositamos a nossa confiança diante de Ti, e nós desejamos pela fé andar sobre as águas. Glória a Jesus. Nós oramos a Ti nesta noite. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar,
e me faz andar. Aleluia! Obrigado, Deus. Declare: Tu és Senhor. Aleluia! Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Erga a tua mão e adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Se o mar me submergir a tua mão, eu creio, Senhor. Aleluia. Respirar me faz andar sobre as águas. Creia nisso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu. Erga a mão bem alto e adore ao Senhor e diga: Aleluia.